Permita-me contar-lhe uma famosa aparição de um Papa a uma santa. O Papa Inocêncio III morreu no dia 16 de julho de 1216. No mesmo dia, ele apareceu a Santa Ludegarda, no monastério de Evier, região central da Bélgica. Surpresa por ver um espectro envolto em chamas, ela perguntou de quem se tratava e o que queria. Sou o Papa Inocêncio, ele respondeu. Mas seria possível que o senhor, nosso pai comum, se encontrasse em um estado assim? Ela perguntou. Sim, eu de fato me encontro neste lugar, ele respondeu. Estou espiando 3 faltas que teriam causado minha perdição eterna. Graças à bem-aventurada Virgem Maria, obtive o perdão delas, mas tenho de fazer reparação. Ai de mim! Aqui é terrível, e isto durará por séculos, se tu não vieres em meu auxílio. Em nome de Maria, que obteve para mim o favor de recorrer a ti, ajuda-me. Depois de dizer estas palavras, ele desapareceu. Lutegarda anunciou a morte do Papa às suas irmãs e juntas elas se dedicaram à oração e a obras penitenciais em favor do augusto e venerável pontífice, cujo falecimento lhes foi comunicado algumas semanas depois, vindo de outra fonte. Devo admitir que a leitura deste incidente me impactou muito, e eu, com prazer, o deixaria passar em silêncio, pois relutava em pensar que um Papa, e ainda mais este Papa, tivesse se condenado a um purgatório tão longo e terrível. Sabemos que Inocêncio III, que presidiu em 1215 o célebre Concílio de Latrão, foi um dos maiores pontífices a se sentar no trono de São Pedro. Seu zelo e sua piedade levaram-no a realizar grandes feitos pela Igreja de Deus e pela santa disciplina. Como admitir, então, que um homem dessa estirpe fosse julgado com tamanha severidade pelo Tribunal Supremo? Como reconciliar essa revelação de Santa Lutegarda com a misericórdia divina? Por conta dessas questões, passei a tratar essa aparição como algo ilusório, procurando por razões que dessem suporte a essa ideia. O que descobri, no entanto, ao contrário disso, foi que a veracidade dessa aparição é admitida pelos mais sérios autores, não sendo rejeitada por nenhum sequer. Ademais, o biógrafo dessa santa, Tomás de Cantimpré, é muito transparente ao escrever e, ao mesmo tempo, bastante reservado. Devo explicar, leitora. Ele escreve, ao fim de sua narrativa, que foi da própria boca da piedosa Lutegarda que eu ouvi as falas reveladas pelo defunto, aos quais eu omito aqui por respeito a um tão grande pontífice. À parte isso, considerando o evento em si mesmo, poderíamos encontrar uma boa razão para questioná-lo? Não sabemos nós, afinal de contas, que Deus não faz acepção de pessoas e que os papas aparecem diante de seu tribunal, portanto, assim como o mais humilde dos fiéis, que todos, grandes e pequenos, são iguais diante dele e que cada um recebe de acordo com suas obras? Não sabemos, igualmente, que aqueles que governam os outros têm uma grande responsabilidade e terão de fazer uma severa prestação de contas? Os papas aparecem diante do tribunal de Deus,
assim como o mais humilde dos fiéis. Será duríssimo o juízo dos que governam. Diz a Escritura em Sabedoria, capítulo 6, versículo 6. É o Espírito Santo quem o declara. Pois bem, Inocêncio III reinou por 18 anos e durante tempos muito turbulentos. Além disso, acrescentam os bolandistas, não está escrito que os julgamentos de Deus são inescrutáveis e com frequência muito diferentes dos julgamentos dos tempos? Diz o salmista: teus juízos são como o grande abismo. A realidade dessa aparição não pode, portanto, ser razoavelmente posta em dúvida, e eu não vejo nenhuma razão para omiti-la, dado que Deus não revela mistérios dessa natureza senão com o fim de que sejam conhecidos para a edificação da Igreja. Estas foram palavras do Padre François Choupe, tradução da equipe Cristo Nihil Preponere.